Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No capítulo 13 de Marcos, no versículo 34, está escrito assim: será como um homem que partiu em viagem, deixa a sua casa e delega suas autoridades aos seus servos, indicado ao trabalho de cada um, mando ao porteiro que dirija-se, que viaja. E no versículo 35 diz assim: viajai, pois visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, e se é à tarde, e se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. E no versículo 36 diz assim: para que vindo de repente não vós encontrai dormindo. E no capítulo 37 fala assim: o que vos digo, digo a todos a vós. É no 13, agora vamos para o 14, né? E no capítulo 14, do versículo 1, diz assim: ora, dali a 2 dias será a festa da Páscoa dos pães ázimos, e o sumo sacerdote e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. E no capítulo 2, no capítulo 14, do versículo 2, diz assim: mas não durante a festa, diziam eles, para não houver talvez alguns tumulto entre o povo. E no versículo 3, Jesus fala assim: Jesus se achava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de perfume, de nardos puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 14, do versículo 4, fala assim: alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que está desperdício de bálsamo? E no versículo 5 diz assim: perde-se aí tê-lo vendido para mais de 300 denários e o dar aos pobres, e arretirar-se contra ela. E Jesus, porém, falou daí, né? Para eles prestar atenção. Mas Jesus disse: lhe deixai-a, porque molestai-a, ela me faz uma boa obra. E no versículo 7, diz assim: vós, sobretudo, convosco os pobres, quanto quiserdes,
sempre tá os pobres junto com as pessoas, né? Quando você quiser, sempre tem um pobre perto para você ajudar. Aí Jesus disse: se quiser, podeis fazer-lhe bem, mas a mim não. Me entende? E tendes, não tendes sempre. Quer dizer, eu não estou sempre com vocês. Pois os pobres sempre têm, mas ele não. É muito pouco tempo que ele ficou, né? Assim, ainda lá. Hoje ele está no nosso coração, hoje ele está vivo no céu e está dentro do nosso coração, mas aquele tempo ele estava na terra para explicar a verdade, né? E no versículo 8 diz assim: e ele fez o que perde, o que pode, embalsamou-lhe, e antecipante no corpo para sepultura. Ele está dizendo, e daí Jesus fala assim: em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo, o evangelho será contado para a sua memória o que ela fez. Todo lugar que será que tiver pregado essa palavra, vai passar essa parte que a mulher fez para nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 10, no versículo 10, e Judas Iscariote, um dos 12, foi avistar-se com o sumo sacerdote para lhe entregar Jesus. Ele foi falar lá para fazer a entrega do nosso Senhor, né? E no versículo 11 diz assim: esta notícia eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava ocasião oportuna para o entregar. Ele falou, o que traiu nosso Senhor Jesus Cristo estava procurando um jeito de denunciar nosso Senhor, né? E no capítulo 14, do versículo 12, diz assim: no primeiro dia dos azemos, que é do pão, né? Pão sem fermento, né? Em que se emolava a Páscoa, perguntaram-lhe aos discípulos: onde queres que prepare a refeição da Páscoa? Perguntou para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar. E ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e saí a vós, e aí encontraram um homem carregando um cantário de água, quer dizer, com coisa d'água na cabeça. Era um homem, todas as mulheres que faziam, mas esse homem estava fazendo porque era para eles seguir onde esse homem ia. Eles iam ver a casa onde que era para fazer a Santa Ceia, né? Que é a Páscoa para nosso Senhor Jesus Cristo, para ele dedicar o seu corpo e seu sangue pela salvação de toda a humanidade do mundo. E no versículo 14 diz assim, que é capítulo 14, versículo 14 diz assim: seguiu onde ele entrava, dizei, dono da casa, mestre, perguntai, está a sala em que devemos comer a Páscoa com meus discípulos. Jesus ia falar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mandou certinho, eles foram para achar onde que eles iam fazer a Páscoa com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês e ama vocês e salva todos vocês. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.